Oi, terceiro ano, ainda dando continuidade à nossa assunto de ciência sobre o solo, porque a unidade 8 também vai falar sobre o solo, o uso do solo, certo? E aí a gente vem a pensar, como é difícil imaginar a vida das pessoas sem a utilização do solo, não é verdade? Onde seriam cultivadas as plantas que a gente utiliza para nossa alimentação? Onde seriam construídas as casas, os hospitais, as escolas? Isso sem contar nos elementos que a gente precisa do solo para construir alguns objetos, não é verdade? Ao longo dos estudos que a gente vai fazer nessa unidade, a gente vai aprender e entender um pouquinho, refletir sobre os cuidados que a gente tem que ter com o uso do solo, certo? E as inúmeras coisas que o solo representa de importante para nós. E para dar início, vamos começar falando sobre o cultivo das plantas, o cultivo das plantações, que é de extrema importância para nós. A gente precisa da alimentação e aí a gente precisa ter diversos cuidados com o solo, isso a gente já conversou muito, porque pode até degradar o meio ambiente, causar impactos ambientais se não for bem cuidado, não é verdade? Então, o uso de agrotóxicos com cuidado e limitação, porque muitas vezes os agrotóxicos e os fertilizantes usados pelas pessoas lá nas plantações acabam degradando o solo, fazendo o solo ficar infértil, não dando possibilidade para fazer mais plantio, acaba prejudicando, poluindo o solo, certo? E acaba indo lá para os lençóis de água que existem embaixo do solo também. Então tem que ter cuidado as pessoas que trabalham nessa parte da agricultura, nessa parte do cultivo de vegetais, com o solo em si. Mas não só eles, a gente também no descarte de lixo, a gente está aprendendo isso, né? Nas outras disciplinas. Então a gente tem que cuidar do solo, tem que ter consciência de como cuidar e preservar desses recursos naturais. Para que haja uma plantação, primeiro as pessoas elas têm que preparar o solo para que ela esteja boa mesmo para a plantação, para que ele receba a plantação, não é verdade? O solo bom para a plantação a gente já aprendeu que é chamado de solo fértil, é um solo que é rico em nutrientes, sais minerais, que aí ajuda a planta a se desenvolver melhor. Então, para fazer essa plantação, esse plantio, as pessoas elas fazem uma preparação do solo. E essa preparação é dividida em etapas. São 4 etapas dessa preparação. Primeira etapa, aração. Segunda etapa, adubação. Terceira etapa, irrigação. E quarta etapa, drenagem. A primeira etapa é a aração. Na página 23, mostra direitinho como acontece a aração. Essa aração ela pode ser realizada de forma manual ou através de máquinas, como está exemplo na página 23 do livro de vocês. A aração de forma manual e a aração por meio de máquinas. O que é que acontece nessa aração? A terra ela é remexida. A terra ela é remexida para que se tiver alguns pedaços de pedra grande ou de solo endurecido, ela possa se dissolver, certo? Então na aração o solo é remexido. Uma curiosidade, vocês sabiam que as minhocas elas realizam a aração do solo também? Porque elas se movimentam pelo solo e aí a natureza mesmo faz esse processo de aração também. Faz com que as minhocas façam esse processo, deixando assim a terra mais fofa e permeável e boa para a plantação. Segundo passo, a adubação. Adubar a terra é encher ela de nutrientes para que ela fique mais forte para receber a plantação. Existem 2 tipos de adubação. A adubação natural, a gente já estudou sobre essa adubação natural, que é com os elementos orgânicos, resto de comida, e aí é colocado lá e deixa a terra muito boa. Fezes é cocô, tá? De animais, como principalmente da vaca, também faz um bom adubo. Isso tudo são adubos orgânicos, adubos naturais, certo? Mas também tem os adubos químicos que são produzidos pelas indústrias. Esse a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é aí que está o perigo, né? Mas aí, ele sendo colocado de forma correta, ajuda também na força que vai dar ao solo, nos nutrientes que vai dar ao solo. Como o objetivo da adubação é deixar o solo mais forte, ele pode receber também o nome de fertilização, que é quando a gente deixa o solo mais fértil, que é boa para o plantio, isso aí a gente já sabe. Então a adubação também pode receber o nome de fertilização.
E mais uma vez o livro de vocês vem com os exemplos: adubos orgânicos, que são os adubos naturais que a gente conhece, resto de comida, e o adubo químico, que é o produzido nas indústrias. Agora vamos para o terceiro passo, a irrigação. Irrigação é quando é uma das etapas mais importantes, primeiramente, né? É quando se coloca a água no solo, se fornece água em uma quantidade boa para aquele solo. Olha só, existem várias formas de irrigar a plantação. Existe por meio da água jogada por cima, assim como se fosse chuva nas torneiras. Existe esses canos que são submersos lá no solo, e aí eles ficam circulando e caindo a água diretamente no solo. E existe a irrigação por meio da água que é distribuída pelo solo, olha só, pelo meio do solo, certo? Existem esses três tipos de irrigação. E vamos para o quarto e último passo, que é a drenagem. O que é que acontece na drenagem, tia? A drenagem é o processo pelo qual é utilizado para retirar o excesso de água. Por exemplo, a gente sabe que a água é essencial para a plantação, não é verdade? Mas se ela é colocada muito em excesso, o que acontece? Vamos dizer que a planta acaba se afogando. Então, para isso não existir, acontece a drenagem, que é esse processo, ó. É o processo pelo qual se tira o excesso da água que ficou na plantação, certo? Ele é tirado e é direcionado para outro lugar, para outro ambiente, para uma área mais baixa. Então, são esses os 4 processos, certo? Que garantem um bom uso do solo. Então, é isso. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre o solo e vai conhecer mais um pouquinho de coisas sobre o solo. Um beijão para vocês.